Você provavelmente já ouviu falar da matéria escura, um componente cósmico que não interage com a luz, característica que lhe deu o nome. Seria o responsável por evitar que as galáxias fossem despedaçadas durante o processo de expansão do universo. E pelas estimativas, representaria 80% da matéria do universo. Bem, ela pode não existir. Um grupo internacional de cientistas publicou uma pesquisa afirmando que uma hipótese alternativa à da matéria escura consegue prever com mais precisão um fenômeno galáctico que parece desafiar as regras clássicas da gravidade. Os astrofísicos dizem que isso reforma a hipótese chamada de dinâmica newtoniana modificada, MUND, ou gravidade modificada, que poderia explicar por que as galáxias parecem não obedecer à gravidade. Por décadas, os cientistas registraram mais atração gravitacional no espaço do que acreditavam que deveria existir, já que não há matéria visível ou conhecida suficiente para explicar este fato. Daí surgiu a ideia de que a maior parte da matéria do universo conhecido é, na verdade, feita de ingrediente que não interage com a luz, tornando-o invisível e indetectável, mas que esse material é responsável por grande parte da atração gravitacional entre as galáxias. Essa é a teoria predominante há quase 50 anos. A teoria MOND, apresentada pelo físico Monterey Milgrom no início dos anos 1980, diz que essa atração gravitacional existe porque as regras da gravidade são ligeiramente alteradas. Em vez de atribuir o excesso de atração gravitacional a uma matéria escura invisível e indetectável, a MOND sugere que a gravidade em baixas acelerações é mais forte do que seria previsto por um entendimento newtoniano puro. Além disso, a MOND fez uma previsão ousada. Os movimentos internos de um objeto no cosmos não deveriam depender apenas da massa do próprio objeto, mas também da atração gravitacional de todas as outras massas no universo, chamado de efeito de campo externo. Milgrom disse que as descobertas, se confirmadas de forma robusta, seriam a prova cabal de que as galáxias são governadas por dinâmicas modificadas, em vez de obedecer às leis de Newton e da relatividade geral. A equipe de astrofísicos e astrônomos inclui colaboradores do Reino Unido, Itália e Estados Unidos, que publicaram o estudo recentemente no The Astrophysical Journal. Eles dizem que detectaram o efeito de campo externo em mais de 150 galáxias estudadas. O efeito é uma assinatura única da MOND, que não ocorre na gravidade de Newton-Einstein, disse um dos pesquisadores. Isso não tem analogia na teoria convencional com a matéria escura. A detecção desse efeito é um verdadeiro incômodo. Tenho trabalhado com a hipótese de que a matéria escura existe, então esse resultado realmente me surpreendeu, disse um dos autores do trabalho. Inicialmente eu estava relutante em interpretar nossos próprios resultados em favor da MOND, mas agora não posso negar o fato de que os resultados, como estão, apoiam claramente a hipótese, em vez de a hipótese da matéria escura. O grupo analisou 153 curvas de rotação de galáxias de disco, como parte de seu estudo. As galáxias foram selecionadas do banco de dados Spitzer Photometry and Accurate Rotation Curves, SPARC. Os cientistas disseram que deduziram a F, observando que as galáxias em campos externos fortes diminuíram ou exibiram curvas de rotação decrescentes com mais frequência do que as galáxias em campos externos mais fracos, conforme previsto apenas pela MOND. O melhor exemplo é representado pela galáxia NGC 5055,
cuja curva de rotação bem medida mostra um comportamento de declínio moderado em distâncias radiais maiores e pode ser modelado com precisão apenas com um efeito de campo externo. Um dos cientistas disse que estava cético com os resultados a princípio, porque o efeito de campo externo nas curvas de rotação deve ser muito pequeno. Passamos meses verificando várias sistemáticas. No final, ficou claro que tínhamos uma detecção real e sólida. O ceticismo faz parte do processo científico e entendo a relutância de muitos cientistas em considerar Hammond como uma possibilidade. Eu vim do mesmo lugar que os da comunidade de matéria escura, disse ele. Dói pensar que poderíamos estar tão errados. Mas Milgrom descobriu isso há mais de 30 anos com Hammond. Nenhuma outra teoria antecipou o comportamento observado, concluiu outro pesquisador. Este foi o Minuto News, uma pílula com notícias sobre ciências.